ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação, mais um episódio aí sobre, hoje, um caso insólito. Eu estou aqui, eu sou o Lucas Cruz, estou aqui com ele ao meu lado, que era fã do site Cabuloso, Felipe Cruz. Site cabuloso, foi. Vai dizer que não era. Mas não era o. A gente gostava de olhar, ver as fotos do Mamonas Assassinas, esses coisas já não era o assustador. Tinha o Cabuloso também. Tinha o cabuloso também. Mas aquilo lá era tenso, né? Tempo de internet de escada. Isso tem tudo a ver com os casos de hoje. 20 anos atrás, eu acho, né? Acessava a internet de escada lá na mãe, lá. Esperava dar meia-noite. Vinha baixando as fotos ali, né? Uhum. Já ficava tenso naquilo ali, verdade. Começava a vir assim. Ela vinha por pedaço, né? Ela vinha dando um pedaço, daí aparecia um pedaço do corpo. Mas... Rapaz do céu. E tinha de tudo ali, né? Eu me lembro que no início do YouTube tinha vídeo de gente sendo decapitada no YouTube, cara. Guerra do Afeganistão ali, de refém. Sim, verdade. Rapaz do céu, olha, o YouTube era uma terra sem lei uns tempos atrás. Nem sei quem pode falar isso aqui. Eu também não sei, mas vamos falar. Estamos falando já. Eu lembro do site Assustador também, que tinha essa questão dos Mamonas. Tinha foto de fantasma também, assombrações, né? Tinha isso também. O negócio era tenso, né? E nessa época a gente baixava também muita coisa ali pelo LimeWire. Lembra do LimeWire? LimeWire. Tinha outro que tu baixou um primeiro lá, como era o nome? Tinha meio que vermelhinho, assim. Eu não me lembro, eu lembro do LimeWire, mas tinha mais um também. Tinha o 4Share também. 4Share. Bons tempos, né, cara? Bons tempos. Os primórdios da internet, pelo menos no Brasil, no né? No Brasil, a internet de escada foi isso ali, né? Era o início de tudo ali naqueles anos... Início dos anos 2000. Mas era legal. Mas vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje, que... Hoje é um episódio que a relação dele com a ufologia, vocês que vão traçar, né? Se vocês acharem que tiver alguma, né? Esse caso ele foi uma indicação minha, porque ele transita muito entre dois campos que eu gosto muito, que é a ufologia e o true crime, né? Uhum. Porque, na verdade, é um crime que aconteceu, né? Vamos falar aqui sobre o caso Maria Alzira, do município de Santa Isabel. Mas antes de tudo, tu acha, Lucas, que teve dedo do ZT aí nesse caso aí? Ou tu acha que tu tá mais pro lado do insólito mesmo? Olha, cara, é que no final da história a pergunta que fica é quem fez aquilo, como fez e por que fez. Exatamente. Entendeu? E a maneira como fez, depois nós vamos entrar nos detalhes, tu há de concordar comigo que tecnologia humana que consiga fazer aquilo daquele jeito, né? A gente não tem conhecimento, pelo menos, né? Sim. Se existe, é uma coisa muito secreta. É verdade. E alguns elementos que a gente vai colocar durante o episódio levam a crer que foi algo, cara, ou sobrenatural, ou de outro mundo. Porque um dos principais elementos que a gente vai comentar, eu já vou dar um pequeno spoiler aqui, é que a casa estava trancada, né? Sim. Então, tipo, uma pessoa, né? Uma pessoa física que nem a gente entrar lá, teria que ter algum sinal de arrombamento. Já não tinha isso. Mas vamos deixar esses... Estamos se adiantando aqui. Vamos começar do começo. Vamos começar contando um pequeno acontecimento que teve 15 dias antes do relato que nós vamos tratar em si. Que foi o caso da senhora. Da dona Marta, que naquele mesmo ano de 1999, que foi o ano do caso que a gente vai relatar depois. Maria Alzira. Que aconteceu na mesma cidade, numa localidade próxima à casa da dona Alzira. E a gente linka os dois casos pela peculiaridade do modus operandi, né, Lucas? Isso, da forma como aconteceu. Esse caso aconteceu no dia 9 de julho de 99, então de torno de 15, 17 dias antes. A dona Marta era uma senhora que era costureira e ela tinha como de costume todo dia de noite, né, então jantar e olhar a novela.
E naquele dia, 9 de julho, nada foi diferente. Ela sentou ali pra novela, mas ela tava muito cansada aquele dia, né? Então ela acabou pegando no sono e dormiu. E foi por volta de umas 2 horas da manhã, ela acordou com os cachorros dela, latindo muito, 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 muito. Meio que brigando e latindo, e ela... Pra ela aquilo... Aquele tendel que todo mundo que tem mais de um animal no pátio sabe que às vezes acontece, né? Eles largam na mão, né? Às vezes por uma questão de algum animal no cio, ou um osso, alguma coisa de comida, eles começam a brigar, ou eles vêem alguma coisa na rua, alguém mexe com eles e dá aquele tendel, né? Então, fica só o aviso para esse episódio aqui que algumas descrições são de violência extrema, entendeu? Então, se não é o seu caso, considere aí não ouvir. Porque realmente é bem pesado algumas descrições que vamos dar aqui. Algumas coisas como esse caso, acho que esse caso não, mas o caso da Dona Alzira tem fotos na internet. Então, se você for procurar, proceda com cautela, porque são imagens bem fortes. Então, dentro desse contexto da madrugada, os cachorros brigando, isso até aí tudo bem, né? Era comum para ela. Uma coisa só que ela estranhou, que no fim da briga entre os cães, um dos cachorros deu aquele grito de cachorro que é agredido. Tu pisa na pata do cachorro. Aquele... daquele ganido. E ela pensou assim, mas dentro tá, tudo bem. Ela pensou assim, um cachorro bateu no outro e acabou a briga, né, Lucas? Sim. Então ela voltou a dormir. Só que no outro dia, quando ela acordou e foi alimentar os mesmos, ela encontrou o menor dele, dos 3 cães, sem a cabeça. Exatamente. Num corte praticamente perfeito, assim, sabe? Sem cabeça. E não havia sangue, né? E não havia sangue. E não havia vestígio de alguma outra coisa além dos... Como é que eu vou dizer assim? Não tinha nenhum vestígio de uma outra coisa que pudesse ter entrado ali que não era só o vestígio dos próprios cães, né? Sim, não tinha sinal de alguém entrou no pátio, também não arrombamento, tinha. E também não tinha cabeça. A cabeça sumiu. E a cabeça sumiu também, teve isso. Que é tenso, né? Então isso tudo, a forma como isso tudo aconteceu nessa madrugada e no dia seguinte que ela visualizou essa cena, liga muito com o caso que a gente vai trazer agora, que é o caso principal do dia. Esse que é o caso da Dona Maria Alzira, do município de Santa Isabel também, que ocorreu 15 dias depois, né? Esse caso, a gente se baseou muito na pesquisa do Carlos Alberto Machado, até meio que dedicar esse episódio a ele, porque ele fez uma pesquisa brilhante aí sobre esse caso. Tá no livro dele, Sem a Colheita, que eu gostaria muito de ler, mas ainda não achei lugar nenhum para vender esse livro. Fica o apelo aí, uma reimpressão. Então, o Carlos Alberto Machado, ele tinha uma empresa, ele pagava uma empresa que ficava gravando programação de televisão 24 horas para ele. E daí, se ele soubesse que tinha ocorrido alguma notícia, alguma coisa interessante, ele ia lá e pedia, eu quero tal dia, tal hora, E ele ficou sabendo desse caso, e daí foi lá, pediu pro pessoal gravar, ele conseguiu uma cópia em DVD desse caso, que ele acabou saindo naqueles programas bem sensacionalistas, sabe? Tipo Balanço Geral, que a gente tem aqui. O Leão, ele fala uma hora, né? Leão, da Atena, foi num desses programas aí. E aí ele se dirigiu até a cidade de Santa Isabel, né? E começou a pesquisar, até descobrir onde é que tinha sido o endereço onde aconteceu esse caso, né? Aí, chegando lá, ele conseguiu o auxílio de um ufólogo mais novo, que ele chama de Fábio, né? Que fez a questão de dirigir ali pra ele, e o cara pesquisava, né? O cara era ufólogo, né? E o Carlos Alberto não gosta de dirigir em São Paulo? Ele não gosta de dirigir em São Paulo, então ele conseguiu esse auxílio aí, né? E chegando no endereço, eles foram para lá 2 anos depois do ocorrido, em 2001. Então, uma coisa que ele não sabia até então é que a esposa do filho da Dona Maria Alzira, ela tinha sido acusada no início do que aconteceu, do crime. E eles se separaram por conta disso, e no momento que o Carlos Alberto Machado chega lá,
eles já tinham reatado. Então, eles foram rechaçados, os dois, quando eles chegaram lá. Eles foram expulsos de lá, né? E foi os 2 anos que demorou pra ele chegar lá, foi os 2 anos que eles estavam separados. Isso, exatamente. Eles tinham recém-reatado. Aí tu imagina, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, que nós vamos comentar aqui. Eles se separaram e quando eles começam a voltar a vida ao normal, os caras vão lá querendo saber o que aconteceu. A né? treta que fez com que eles se separassem. É óbvio, né? Que eles foram, né? Rechaçados prontamente, né? Mas então o Carlos Alberto Machado, ele não se deixou abater, né? Ele pegou e procurou a delegacia para pesquisar ali a investigação, né? Em si, né? E acabou falando com o delegado, né? E o delegado vai relatar a história agora como nós vamos contar, né? A dona Maria Alzira, ela era uma senhora já de 70 para 80 anos de idade, ela estava muito doente. 74 anos ela tinha. Ela já tinha uma idade bem avançada e muito doente, não especifica qual a doença. Alcança o café explodindo aí. Né? E então, a família dela já meio que estava um pouco preparada, assim, pro falecimento dela, né? Ela morava com o filho, a nora e uma neta de 10 anos de idade, né? E o filho dela, ele trabalhava numa banca de jornal. Então ele saía muito cedo. Quem é do tempo do jornal impresso aí sabe que ele chega bem, bem cedo ali, meio da madrugada, né? Nos lugares, né? Então ele saía muito cedo. E ele pedia para a esposa, né? Dar uma olhada na dona Maria Alzira, né? Já pela idade e pela questão da doença. Né? Então, nesse dia do ocorrido, ele saiu para trabalhar, né? E cedo da manhã ali, a esposa dele, a nora da dona Maria Alzira, pegou e preparou um café, um chá, e foi levar para ela no quarto de manhã, né? E ao chegar no quarto e falar com a dona Maria Alzira, ela infelizmente constatou que ela havia falecido. Ela estava gelada, né? Tava fria, né? Encostou no corpo, no braço tava dela. fria. E ela pegou e né? Ficou chateada com aquilo, né? Mas fazer o quê, né? Vou ter que chamar o filho dela e para fazer todos os procedimentos, né? Então ela pegou a filhinha dela de 10 anos, né? E fechou a casa, né? Desceu e foi em direção a um telefone público que tinha numa mercearia umas ruas depois, né? E era de um rapaz lá que tinha mercearia. Ele tinha telefone em casa, mas elas foram no telefone público que tinha na rua. O famoso orelhão aí, pra quem não sabe o que é. Não pegou essa época. Era um telefone que tinha na rua que funcionava com cartão. Então ela foi lá, ligou para o serviço do marido, né? E comunicou o que tinha acontecido. O marido disse: eu vou entrar em contato com um agente funerário para nós ir aí, né? E ela não voltou para casa. Ela resolveu esperar o marido ali porque ficou um pouco temerosa com a questão da filha pequena, né? E da avó falecida dentro de casa, né? Ela esperou. Mas eu não sei se tu lembra, tu botou esse detalhe, Douglas, agora. Posso estar falando besteira aqui. Tu comentou que ela trancou toda a casa quando saiu? É isso que tá na pesquisa do Carlos Alberto Machado. Ela trancou toda a casa. Ela fechou a casa. Fechou toda a casa. Ela fechou toda a casa. Deixou a senhora lá dentro e foi em direção ao... Ela fechou a casa e foi lá. E então ela tá aguardando, né? E nesse momento, o dono da mercearia e mais alguns moradores ali relatam que os cães começaram a latir muito. Os cães começaram a latir e tinha um vizinho ali que tinha ganso. E os gansos começaram a fazer muito barulho. Quem não sabe, né? O ganso é um bicho barulhento, assim, quando ele vê uma coisa que assusta ele ou que alerta ele, até que a gente tem acreditado, né? Para não alertar os gansos. Não alertar né? os gansos. Esses gansos, os gansos e os cachorros começaram a fazer muito barulho e ninguém sabia o porquê. Eu ia fazer aqui, mas eu não sei, tu sabe fazer o barulho do ganso? Acho que é um quen. Acho que é alguma coisa assim. Esse é o gato, esse é o pato. Não sei lá também, algo assim, né? Se tiver algum biólogo aí para nos corrigir aí, né? Mas enfim, esses animais começaram a fazer barulho e aparentemente estava tudo normal na rua, ninguém sabia o porquê. Inclusive, esse dono da mercearia comentou depois que tinha um japonês lá, que tinha uma chácara perto,
que ele também falou que num determinado momento ali os cachorros começaram a fazer barulho do nada, os bichos começaram a fazer uma barulheira, né? Lembrando aí o caso anterior que a gente comentou aí, né, dos cachorros fazendo barulho aí Isso tudo, né, no período que ela esteve lá na mercearia, né? No período entre ela descobrir o falecimento da sogra e até o momento que ela tá aguardando chegar o esposo dela, né? Mas então, né, passando isso, o esposo chegou com o agente funerário, se dirigiram todo para casa da dona Maria Alzira, né? Chegando lá, entrou dentro do quarto o agente funerário e o filho da dona Maria Alzira, e a esposa viu que ele começou a gritar. Ele pensou, tá abalado aí por causa da morte da mãe, mas ele não parava de gritar. Era um choro uns gritos de pânico, né? Uma coisa... Ele tá muito assustado. Assim, uma coisa assustadora, e ela, o que tá acontecendo, né? Aí ela foi entrar no quarto assim pra ver e também pra tentar acalmar um pouco ele. Só que daí quando ela entrou no quarto, ela também começou a gritar. Por quê? O que aconteceu com ela, Felipe? A dona Alzira, ela estava completamente sem o rosto, sem a face. Não continha mais nada na região da face dela. Nem músculo. Tava só o crânio. Não tinha pele, não tinha músculo, não tinha cartilagem no nariz, não tinha a orelha esquerda, não tinha os globos oculares. E não tinha língua. E não tinha a língua também. Foi tudo removido e não havia sangue em lugar nenhum. Nem uma gota, se quem for tiver coragem, avisamos mais uma vez, procedam com cuidado quando for pesquisar imagens sobre esse caso. Mas nas imagens tu vê, ela tá com um pijaminha assim azul, né? E não tem nenhuma gota de sangue, azul clarinho assim, azul celeste, não tem nenhuma gota de sangue na roupa do pijama dela. A fronha do travesseiro. A fronha do travesseiro é branca. Tá branquinha, não tem nada, absolutamente nada. E claro, depois, o Machado ele fala isso na pesquisa dele, né? Que depois, quando foi feita a necrópsia, conforme foram mexendo no corpo, foi saindo sangue. Isso é importante ressaltar, que não foi tirado todo o sangue dela, ainda tinha sangue no corpo. Mas no momento do corte, para ser feito esse corte, todo esse procedimento que tirou tudo, não saiu sangue. O corte foi feito de maneira absolutamente limpa. E isso deixou todo mundo chocado, né? Inclusive a agente funerário que disse: eu não tenho como lidar com um cadáver dessa forma, tem que ser chamado a polícia, porque um crime foi cometido aqui, né? Então foi chamada a polícia, né? A polícia foi lá, né? E após analisar aquela cena absolutamente bizarra... E a polícia, nesse momento, Lucas, quando a polícia chegou, a polícia já não permitiu que a família entrasse mais dentro da casa, né, Lucas? A polícia fica aí fora, porque dentro da questão da investigação da polícia, eles foram tentar encontrar... A primeira coisa, eles foram procurar o rosto. O rosto da senhora, né? Além de alguma ferramenta que eles supostamente poderiam ter usado para fazer a extração do rosto. E eles pensaram, né? Esse rosto tem que estar aqui dentro dessa casa, né? Então eles reviraram toda a casa atrás do rosto da dona Maria Alzira, mas não encontraram. Ou de algum material que tivesse sido usado para tirar o rosto dela. Uma lâmina, uma ferramenta, alguma coisa assim, né? Não encontraram absolutamente nada, apenas o corpo da dona Maria Alzira sem o rosto, né? Então, aí o Carlos Alberto Machado, ele tenta falar com o médico, tudo, né? Mas o médico, é interessante essa parte, né? Que ele fala que eles estão na frente da delegacia ali e o médico... legista, né? O médico legista, ele tá caminhando com ele. Enquanto eles estão na frente da delegacia, ele tá dizendo, pois a gente não sabe, né? Foi inconclusivo, né? Pode ter sido roedor, cachorro, alguma coisa assim, né? Mas conforme ele vai se afastando, aí ele... policiais. Conforme ele vai se afastando dos policiais, a delegacia ele vai dizendo, eu acho muito estranho, né? E eu tirei mais fotos eu tirei fotos pra mim do caso, né? E o Carlos Alberto Machado, ele pede as fotos, mas o médico não cede, né? Porque a ajuda vai até certo ponto, né? Como ele diz, né? Eu tirei mais fotos para tentar entender o que tinha acontecido, o médico falou, né? Então o médico, conforme ele sai ali da delegacia, ele mesmo admite que foi uma coisa muito estranha que aconteceu, né? Mas que a polícia fechou o caso como inconclusivo, né?
Tem essa questão deles ter alegado roedores, cachorro, algum animal, mas nenhum animal conseguiria retirar assim o rosto da senhora de uma maneira totalmente limpa, né? Exatamente. E eles colocam também, né, Lucas, a forma como... Tá, vamos supor que foi algum roedor, um cachorro. A casa estava totalmente trancada. Totalmente trancada. Exatamente. Nesses 40 minutos, 1 hora que ela levou de ir até o telefone e voltar com o marido. A não ser ele tinha uma frechinha, né, Lucas? Pequena, não sei se era uma porta ou uma janela, mas coisa mínima, que não passaria ali, talvez um rato. Mas se fosse o rato, como é que o rato ia fazer uma extração tão cirúrgica do rosto teria dela? que deixar um animal, é um animal, né? É um bicho selvagem, né? Ele teria que deixar um rastro de sangue, sujeira, alguma coisa. E não tinha nada. A polícia não conseguiu encontrar absolutamente nada que lançasse algum tipo de luz sobre esse caso, né? E o caso acabou terminando de forma inconclusiva, né? Dentro desse... Outra coisa interessante que eu não mencionei, quando o ML foi pegar, que eu disse que foi feita a necrópsia, quando o ML foi retirar o corpo dela do local, o corpo estava mole. E quente. O corpo estava mole e quente. E já tinha se passado algumas horas, né? E o normal, o comum da biologia humana é que o corpo vai enrijecendo, vai ficando rígido e frio, né? E ele não estava assim. Então o Machado ele disse que provavelmente havia algum tipo de radiação ali, que deixou uma radiação que talvez a gente não conheça, e que deixou o corpo dessa forma. O médico legista, eles avaliaram depois, né? Saiu no laudo que a morte, o óbito, ele aconteceu por volta da 1h30, 2 horas da madrugada, né? E o fato ele correu posterior às 8 horas da manhã. Então isso vai de encontro a esse descoberta, né, do corpo. A descoberta do corpo ali já sem o rosto pela polícia. Então, né? Nesse tempo aí, se não era para estar, vamos dizer, muito rígido, pelo menos frio, né? E o corpo tá quente e mole, é muito peculiar desse caso, né? E dentro de toda essa questão, né, Lucas, eles, como não acharam vestígios, não acharam nada que pudesse incriminar alguém, ainda assim, no final, no contexto geral, eles acharam, a polícia estava considerando a esposa dele a principal suspeita. A polícia levantou essa acusação contra a esposa, né, a nora da dona Maria Alzira, né? Inclusive, isso levou a um desgaste tão grande do relacionamento dos dois que eles acabaram se separando, né? Eu acredito, eu queria dizer aqui que a polícia não foi muito feliz nesse caso, né? Primeiramente por não dispor de um procedimento adequado para esse tipo de coisa, né? Porque deveria se ter um contador Geiger, alguma coisa assim, só que infelizmente no Brasil a polícia não está preparada para esse tipo de ocorrência, né? Para ter sido feito uma análise de radiação ali naquele local, né? E em segundo, por essas teorias absolutamente esdrúxulas, né? Tu vê uma cama onde tem um corpo que não tem sangue e não há o rosto, foi feita uma mutilação séria ali, e tu levantar a hipótese de roedor, de cachorro, isso é um absurdo, né? E depois ainda acusar a nora, né? Que eu acho, né, completamente equivocado, né? Mas enfim, eu não sou policial, né? Então, né? A gente fica pensando assim no que a mulher ganharia fazendo aquilo ali, né? E que forma a forma como isso foi feito, foi de uma forma tão cirúrgica, sem ter deixado nenhum vestígio de sangue, né, Lucas? De nada. Sim. Ela não tinha nenhum preparo para isso. Quem fez essa extração do rosto da dona Alzira sabia muito bem o que estava fazendo, né, Lucas? Com certeza. E dentro desses detalhes, né, que a gente pode trazer até para um pouco do campo da ufologia, alguns moradores, né, Lucas, acho que na noite anterior ou na manhã, relatam ter visto luzes. No céu, né? E aí tem as luzes no céu, tem os cachorros fazendo barulho, né? Os gansos, né? Então, alguma coisa muito estranha aconteceu neste caso, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre os outros casos que estão dentro da pesquisa do Machado, né? E um é que aconteceu 1 ano depois, no caso da Maria Alzira, né? De uma moça que ela saiu para procurar emprego, né? E ela acabou conhecendo algumas pessoas desconhecidas ali, né? E ela foi encontrada um tempo depois embaixo de um viaduto, com as mãos amarradas para trás,
né? E sem o rosto também, né? Sem o rosto, sem uma orelha, sem os glóbulos oculares, sem a língua e o diferencial, sem a traqueia. Sem a traqueia, né? E acredita-se, né? A investigação acredita que ela não foi morta ali, ela foi morta em outro lugar, né? E quando foi feita a necrópsia, se constatou que ela tinha sido morta 24 horas antes, né? E ela também estava com o corpo quente e mole, absolutamente mole. Então, e o curioso é que a polícia não relacionou os dois casos, né? É verdade. Até porque eles não têm o material, né, Lucas? Não tinha as ferramentas ali. Essa da segunda moça, não sei se aconteceu na mesma cidade, eu acho que não, né? Pois é. Eu acho que foi em São Paulo, capital. Ou nas proximidades. Mas vamos dizer que é no mesmo estado, né? Mesmo estado, menos, né? Então, eu acho que deveria ter um diálogo aí da polícia aí, né? Porque o modus operandi é praticamente o mesmo. O modus operandi, o que foi executado na senhora e nessa mulher foi... As coisas foram retiradas. A única diferença é da traqueia, entendeu? Mas, né, o estado do corpo, a mutilação em si e o pós-morte ali, de estar mole e quente, é tudo igual, né? E dentro desse cenário todo, o Carlos Alberto, ele aborda mais um caso curioso. Do militar? Do militar. Uhum. A gente pode até falar aqui, mas ele não consegue entrar tão a fundo, com tanta riqueza de detalhes, porque ele não conseguiu os documentos. É que esse caso ele foi relatado por um militar de forma informal. Isso. E após um tempo, o militar ele não entrou mais em contato com o Carlos Alberto Machado. Mas o que ele conta, né? Sempre lembrando, né, que ele não tem provas. Não é que nem o caso da Dona Maria Alzira, que existe um inquérito policial, aconteceu tudo mesmo, né? E o caso da Santa Moça, fotos, né? Tem fotos. Esse caso ele só tem a palavra desse militar que estava falando com ele de forma anônima, entendeu? Eles estavam em contato por telefone, né? E esse militar relata que eles estavam em busca de um companheiro que desapareceu, uma operação, uma coisa assim, né? A história desse companheiro é a seguinte: esse companheiro desse militar, parece, né, Lucas? Vou falar um pouco por cima aqui, o Lucas me corrija qualquer coisa. Ele conheceu um senhor, um rapaz, que dizia que sabia onde tinha um tesouro. Isso, exatamente. Num determinado local remoto, numa mata no interior, acho que de São Paulo. Acho que é São Paulo. Acho que por aí. E esse cara, como ele era militar, ele falou assim: não, eu conheço, né? Eu sou treinado para entrar mata dentro. Sim, treinamento de selva. Isso, se tu me mostrar onde é que fica esse tesouro, eu vou descobrir e vou trazer ele para mim. E esse rapaz levou esse militar até lá. E tanto que eles voltaram, né, Lucas? E esse militar voltou com uma peça de... O Carlos Alberto não soube dizer na hora se era ouro ou era prata, mas era algo valioso. Sim. E esse militar voltou dizendo: não, tá aqui uma peça, e determinado tempo depois eu vou tentar voltar lá para pegar o restante. E o pessoal, os companheiros dele de quartel ali, né, falaram: pá, cara, não vai que... Não é legal estar entrando no meio do mato sozinho, assim. Tanto que ele bateu no peito e... Não, eu vou lá e vou recuperar o restante desse tesouro. Então, que determinado dia, uns dias depois, ele foi, né, Lucas? Sim. E aí ele acabou desaparecendo, né? Ele foi, né, sozinho. Perderam contato com ele. Desapareceu. Aí eles começaram a montar ali informalmente uma equipe de resgate, né? Para resgatar ele, tentar encontrar ele e saber o que aconteceu, né? E foram ali alguns dias, né? Mata dentro, né? Atrás desse companheiro até que eles o encontraram, né? Isso. E ele estava... O corpo dele, né? Já estava sem vida, né? O corpo dele estava sentado, apoiado num tronco. Um tronco. E... pasmem, né? Pra surpresa geral, estava sem o rosto. Sem o rosto. Primeiramente, eles falam que quando eles viram o corpo do suposto soldado numa distância, escorado numa árvore, eles acharam até que ele estava vivo, né? Sim, Ele estava numa posição, tipo, escorado na árvore, quem estava quase que descansando, assim, sabe? Tanto que eles falaram: ô, fulano, viemos te buscar aqui, por que tu sumiu, bababá? E o cara não respondia. Até que eles chegaram perto e constataram que ele estava sem o rosto. E ele estava com a arma no colo.
só que numa posição que como tinha tentado atirar em alguma coisa. Ele tava com a arma em punho, né? Arma em punho, e assim como se tivesse tentado, sei lá, acho que no último momento ele tentou se defender, porque o militar conta que, analisando ali a cena, eles acharam o projétil da pistola dele numa árvore. Isso, ele não tentou, ele realmente atirou. Ele atirou, ele deu um tiro e o tiro pegou numa árvore, né? Mas e agora, né? No que ele tentou atirar, né? Pois é, aí fica o questionamento, né? E só que a grande lástima desse caso é que, infelizmente, depois, né? Esse militar relata que todos esse pessoal que ficou envolvido no resgate desse companheiro, eles foram mandados cada um para um canto do Brasil. Da mesma forma como foi feito com os militares que estavam envolvidos na Operação Prato. No interior do Pará. É um procedimento aí militar, né? Comum, né? De forma que nenhuma testemunha se comunique com a outra, né? E o caso não ganha corpo e acabe saindo de dentro da corporação, né? Mas, como a gente disse, infelizmente esse militar ele não cedeu mais nenhuma informação para o Carlos Alberto Machado, porque infelizmente eles perderam o contato. Por quê? Não sabemos, né? A gente só especula aqui, né? E esse caso ele é bem intrigante também, né? É um caso... todos esses casos aí de mutilação, eles são sinistros, né? E a forma como todos eles aconteceram, né? O que atingiu, o que fez isso com eles era a mesma coisa? Era o mesmo... O que era? Como que fez isso e por que fez isso, né? Exatamente. Cara, Tem uma teoria? Ao mesmo tempo que tu quer acreditar, não, tu quer linkar isso com algum caso ufológico, cara. Eles tiram o nosso rosto e colocam neles e estão andando entre a gente. Pois é, cara. Por usar de fantasia de carnaval no planeta deles, não sei lá o que. Mas é muito estranho. Eles pegaram o nosso rosto, fizeram uma máscara e vão assaltar o Banco Central. Pois é, cara, eu não sei. O que vocês acham, né? O que vocês acham desse caso e o que vocês acham que aconteceu? Deixa um comentário pra nós aí, né? O lance das luzes, no caso da Alzira, né? Até pode linkar, né, Lucas, com um pouco uma questão ufológica, algum ser de luz, alguma coisa invadiu ali no quarto da Dona Alzira e alguém poderá falar, assim, de magia negra, rituais satânicos, bruxaria, mas... Eu sei lá, a questão de depois o corpo tá mole e quente, não casa uma coisa com outra, entendeu? Nessa hora que tu falou aí, nesse momento que o corpo tá mole, ele tá quente, e não tem vestígios de sangue, ou qualquer outro vestígio, né, na volta do corpo ali, que possa sinalizar a presença humana executando o fato ali, né? Isso já começa a sair do fato humano e já começa, querendo ou não, por mais que alguns não queiram, ir pro lado de um campo sobrenatural, né? Sim. Agora, se é sobrenatural de, sei lá, algo espírito, ufológico, a gente não tem como saber, né? Até porque o caso ele é inconclusivo até hoje, né? Os 3 casos. Como todo caso que a gente traz aqui, né? Vocês reflitam, analisem e tirem suas conclusões. Né? Mas então é isso, pessoal. O episódio de hoje está chegando ao fim. Sempre aquele recadinho maroto, né? Claro. Se inscrevam no canal nosso do YouTube do Café com Ufologia. Quem preferir e quiser também, daqui a pouco tá inscrito no canal do YouTube e quiser dar aquela força no Spotify também, seguindo lá, deixando as estrelinhas, no YouTube deixando o like, comentando. Sempre importante. E se você tem alguma história parecida com essa que a gente contou, ou conhece alguém que passou por algum caso insólito, alguma coisa muito estranha, experiência ufológica, teve um avistamento, teve um contato com alguém que não é desse mundo, foi abduzido, mensagens de pessoas que já morreram, entendeu? Tudo. Qualquer coisa aí que aconteceu com você ou que você tem algum relato na família, Felipe vai deixar os canais aqui agora. 51 993 322293 é o meu número, ou se quiser mandar seu relato via e-mail para o cafécomufologia@gmail.com, estaremos recebendo por lá também. E nos sigam no Instagram também, né? Quem já segue o canal,
Se puder dar aquela força de espalhar para os seus amigos, familiares, para as pessoas que você conhece, que sabe, que acredita, que gostam do conteúdo, né? E divulgue nossa página também, ajude nós a alcançar mais pessoas ainda. É isso aí, contamos com o apoio de vocês aí para continuar realizando esse trabalho aí. E a gente gosta muito, e para quem também gosta do assunto, o apoio de vocês é fundamental. Então contamos com vocês aí, ok? Certo, pessoal? É isso por hoje. Era isso por hoje. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.